que você acha que falta hoje para a população, principalmente brasileira, né? Porque é onde a gente vive, que é uma realidade completamente diferente, para se desenvolver como pessoa? Olha, até por que eu segui essa área, né? Uma área que eu sempre me interessei. Eu tenho uma formação acadêmica totalmente tradicional, além de ser da área de segurança pública. Eu sou formada em Direito, sou mestre em Ciência Política, mas realmente, como você disse, sentia que faltava alguma coisa na minha vida e eu achava que eu podia colaborar de uma forma muito mais contundente na vida das pessoas se eu seguisse um outro rumo, que não aquele rumo acadêmico que eu estava seguindo. E eu acho o que falta na vida das pessoas. Na verdade, eu prefiro ir pelo que eu acho que não falta. Vamos por esse lado, então, daí vocês já vão entender o porquê. Tem alguns conceitos na área de desenvolvimento pessoal que eu acho que são muito assustadores. Sim. Não sei se vocês vão concordar comigo, vocês também são da área. Mas, por exemplo, disciplina é algo que a gente ouve muito falar. Para você ser alguém na vida e conquistar algo, você precisa ser uma pessoa disciplinada. Sim. Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu sempre fui considerada uma pessoa indisciplinada. Minha história é militar. Eu estudei no colégio militar, então desde os meus 10, 11 anos eu já entrei no militarismo. E por ter um jeito assim mais expansivo, falar com as mãos, né? Sou de família italiana, então assim, só a minha forma de falar já é assim mais expressiva. E porque eu sempre gostei mesmo de falar, né? Hoje eu tô nas redes sociais, eu acho que até como uma forma de vazão para esse meu gosto de falar. Então, como eu já era super faladeira, eu era considerada indisciplinada. Certo. Porque a disciplina tem esses fatores, né? Acho que o conceito de disciplina é muito amplo. Então, quando você fala para uma pessoa, você precisa ser disciplinada para ser alguém na vida, muita gente já pensa, né? Já se sente fora do jogo. Exatamente. Poxa, eu não sou disciplinada, então para mim, já nem vou tentar fazer certas coisas, né? Então, tem conceitos que são muito tradicionais na gestão de pessoas e no desenvolvimento pessoal, como, por exemplo, a família dos autoconfiança, autoconhecimento, que eu também considero que são, assim, conceitos difíceis da pessoa internalizar. Certo. E aí, justamente por não concordar com esses conceitos, eu resolvi estudar mais a área para ver se realmente era algo que era possível para mim, né? Eu testei a questão do conhecimento na área de desenvolvimento pessoal para mim, sendo uma pessoa que eu mesmo falo que eu sou mesmo indisciplinada, eu me considero, né? Não gosto de ficar rotulando, né? Mas digamos que eu me considero uma pessoa indisciplinada. E eu acho que autoconhecimento também é algo que você não tem autoconhecimento todo o tempo. Verdade. Né? Eu discordo um pouco. Eu acho que o que você falou, assim, da questão do entendimento, eu concordo. Mas a questão do autoconhecimento eu já discordo. Porque eu acho que é bem o que você falou, na verdade. É mal explicado as coisas. É mal explicado, porque, assim, justamente. o autoconhecimento não é você se conhecer por completo. É você entender os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o que te deixa irritado, por que você fica irritado e como você lida com essa irritação. E isso funciona para tudo na sua vida, mas não é tipo, aí eu sempre vou me conhecer. Não é isso. Então eu acho, realmente, eu concordo plenamente com o que você disse, que falta o entendimento do conceito da disciplina. Você, provavelmente, você é policial, você é muito disciplinada com a sua carreira. Você é disciplinada para postar no seu Instagram para passar esse conhecimento. Mas você não é disciplinada para você ficar em forma, por exemplo. Então eu acho que eu concordo plenamente com o que você disse, que falta o entendimento do conceito do que é cada coisa. E às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, elas não precisam ter. Exatamente. Né? Então eu sinto que existe uma certa pressão nesse sistema de desenvolvimento pessoal para que as pessoas compreendam muito esses conceitos. Né? Como você falou do autoconhecimento, a questão do autoconhecimento é que a gente está em constante evolução. Exatamente. Então, se às vezes eu conheço o meu eu de um ano atrás, esse eu pode ter mudado tanto atualmente que eu já me questiono se eu me conheço tanto assim. Exatamente. Né? Você falou da questão do autocontrole, né? Sim. Eu mesma, uma pessoa que eu me considero assim, eu era extremamente imbatível no passado. Eu era uma pessoa assim que... Eu era o tipo de pessoa que se eu ouvisse uma conversa sobre um tema polêmico com o qual eu não concordasse na rua, assim, duas pessoas aleatórias conversando na rua, eu era capaz de parar e perguntar: o que você está falando? Sim. Hoje eu vejo que eu não sou mais imbatível nesse sentido, porque eu percebi com a maturidade, né, nesse sentido, que não vale a pena você ficar polemizando por tudo.
E a Ju falou, acho que no primeiro podcast, algo nesse sentido, que tem pessoas que querem impor suas ideias a qualquer custo. Sim. Né? Exatamente. Então isso é ser imbatível, ser muito polêmico. Sim. E assim, qual a necessidade disso? Nenhuma, né? Nenhuma. Realmente hoje o momento, nós A vemos internet. muito disso. A internet acaba ajudando nessa situação de dificultar e piorar algumas situações. Não dá pra falar de nada hoje, né? Tá bem difícil mesmo, né? Tem que pensar muito antes de Muito. falar. Às vezes até nem falar realmente assim, porque senão se estende. Às vezes até um problema, ainda mais assim, para alguns temas em específico, pode até ser que você perca ali um problema que até que tenha um problema com a família, não fale mais com o pai, com a mãe, com o irmão, por questão de situações externas, política, futebol, né? Então, dependendo da situação. Tem visto muito isso, né? Pessoas Muito. que romperam com familiares por questões políticas, principalmente nos últimos tempos. É verdade. E pegando esse gancho, Esperança, que você falou sobre disciplina, né? Eu vi algumas coisas, alguns materiais sobre o cérebro ter alguns pontos que a gente entende como antagonismo, o que acaba travando a gente para algumas ações, né? Essa questão da disciplina é uma, né? Qual é a tua perspectiva para isso, essas questões assim que nós vemos que são antagonistas para nós? O que tu vê assim que realmente, olha, bloqueia o ser humano para isso, dificulta o ser humano naquilo? Então, como eu te disse, essas famílias do autoconhecimento, autoconfiança, eu prefiro não trabalhar em cima delas justamente porque eu acho que elas variam muito, né? Um conhecimento que você tem de si hoje pode não ser o mesmo amanhã. Uma confiança, né? Porque as pessoas tendem a acreditar que uma pessoa bem-sucedida e produtiva, ela é sempre autoconfiante. Eu acho que ninguém acorda todos os dias super autoconfiante, né? Mas eu acho que uma característica essencial, e daí eu considero assim que a gente pode fazer uma generalização, é a autoeficácia, que é um conceito, né, de psicologia criado justamente, eu acho que até para superar essa questão do autoconhecimento e da autoconfiança, mas a autoeficácia, ela é a crença de que você é capaz de produzir resultados. E eu gosto muito, né, desse conceito da autoeficácia. Porque aí você consegue lidar com seus antagonismos, né? E como a Ju mesmo comentou, você tem a consciência tanto das tuas habilidades, das tuas qualidades, quanto dos teus defeitos e das tuas deficiências. Exatamente. Isso é importante, Sim. né? Porque a gente sempre vai ser antagônico em alguma medida. Sim. E a gente saber lidar com isso sem se forçar, Sim. sem se julgar, né? E esse antagonismo, ele é em diversos aspectos mesmo. Tanto de personalidade, de deficiências, como eu falei, habilidades, quanto na execução dos seus papéis no dia a dia. Sim. Né? Por exemplo, o Alexandre aqui no podcast, ele não é o mesmo Alexandre em casa, com os familiares. Ele não é o mesmo Alexandre, às vezes, numa mesa de bar. E tem pessoas que julgam isso de uma forma muito negativa. Você não é a mesma pessoa em todos os ambientes. Não, que bom. Que bom que você não é a mesma pessoa em todos os ambientes. Não tem como também, né? A gente tem essa plasticidade, o nosso cérebro tem essa plasticidade de aprender coisas novas e agir diferente em situações diferentes. Com certeza. Né? Eu acho que muito nesse sentido.